Em 2140, as mulheres se tornaram o gênero dominante e assumiram o controle da sociedade, permitindo impulsionar a humanidade para um rápido progresso com disciplina, paz e grandes avanços tecnológicos. Ao invés de viverem nas cidades, elas criaram uma colônia no campo, e uma governanta de inteligência artificial cuida de todas as tarefas domésticas, como cozinhar, verificar a saúde do proprietário e fazer novas roupas para eles. Não há nenhum tipo de violência e multas são dadas por infrações menores, como usar uma lata errada para o lixo. Graças a tudo isso, a expectativa de vida média agora é de 150 anos. Sua moeda é pontos sociais, que ganham sendo obedientes e perdem por se comportarem mal. Também são feitas pausas apenas para um abraço. A professora de história Hada conta para a turma como o mundo era quando os homens dominavam a sociedade. Eles só trouxeram ódio e violência que resultaram em guerras e mudanças climáticas. Então, em 2030, durante um conflito entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, alguns cientistas desenvolveram um vírus para destruir todos os homens nas Forças Armadas dos Estados Unidos. No entanto, o vírus se espalhou rapidamente para o resto do mundo e acabou matando 99% da população masculina. Foi quando as mulheres assumiram o controle e reverteram todo o dano feito pelos homens, tornando a Terra um lugar melhor para se viver. Hoje em dia, bebês do sexo masculino são extremamente raros e quando um nasce, ele é enviado para os bairros pobres. A população masculina é vista como macacos por ter pouca inteligência, ser suja e só se interessar por relações sexuais e violência. Eles também vivem apenas cerca de 30 anos. A Mila estava curiosa sobre os bairros pobres e a Hada leva as meninas em uma excursão escolar. Os bairros pobres são antigas cidades que têm tecnologia muito primitiva e acesso apenas às necessidades básicas. Nesses bairros pobres vive o Gera, um cara que estava desesperado para ter relações sexuais com uma mulher. Também há o Baron, o líder dos bairros pobres. Ele quer começar uma revolta contra as mulheres e muitas vezes dá discursos para conseguir o apoio dos caras. O discurso de hoje é interrompido pela chegada da Hada e a sua turma. E os homens ficam irritados quando percebem que estão sendo tratados como um zoológico. Eles abaixam as calças como uma brincadeira, mas uma garota interpreta isso como uma saudação e responde levantando a sua saia. Os homens estão começando a ficar muito loucos, então a Hada manda as meninas voltarem pro ônibus, apenas para perceber que a Mila estava desaparecida. A Hada corre para encontrar a Mila e a encontra olhando para um pato, pois nunca viu um animal antes, já que são proibidos na colônia. Gera de repente os assusta matando o animal, e quando seus gritos chamam a atenção de um cara, Gera imediatamente os esconde. Uma vez que o homem se foi, o Gera beija a Hada, que entra em pânico e sopra seu apito de emergência. O barulho faz a cabeça do Gera doer, mas também entrega sua localização e logo os homens os encontram. Eles são levados para ver o Baron, que decide organizar uma competição de tapas e o vencedor pode ficar com as mulheres. Querendo protegê-las, o Gera entra na competição e fica nervoso quando seu oponente se revela um gigante. O tapa do Gera é fraco e não faz nada ao homem, que imediatamente reage com seu próprio tapa. Felizmente, ele é lento e o Gera consegue se esquivar rapidamente, fazendo com que o Baron seja nocauteado. Enquanto todos estão distraídos, Hada e Mila correm de volta para o seu ônibus, que tem um campo de força que impede os caras de alcançá-las. Enquanto as meninas escapam no ônibus, Gera também foge porque os homens do Baron querem puni-lo de qualquer forma. Algum tempo depois, um ônibus para nos bairros pobres para pegar algumas baterias e depois de sair, o Gera revela estar escondido nos barris de bateria. Ele encontra o dono do ônibus e o Liu, que trabalha como guardião das sementes, ou seja, ele é um dos poucos homens privilegiados autorizados a engravidar mulheres. O ônibus estava no piloto automático e não pode parar, então Liu concorda em deixar o Gera sair quando chegarem à colônia. Enquanto conversam, Liu bebe muita da cachaça do Gera e fica tão bêbado que acaba pulando do ônibus para a floresta. Ainda determinado a escapar dos homens do Baron, o Gera veste o uniforme que estava sobrando ali do Liu e finge ser o novo guardião de sementes. Momentos depois, o Gera chega à colônia Two Hills, onde uma barreira invisível se abre para deixá-la entrar. Uma mulher lhe dá um tour pelo local e o Gera fica bem surpreso ao ver quantas garotas estão animadas em tê-lo por perto. Naquela noite, na televisão ao vivo, o Gera morde uma maçã sagrada e faz um juramento de reproduzir bebês saudáveis e inteligentes. Ele quer começar a trabalhar imediatamente, então é levado para a câmara de reprodução e conhece uma mulher pela qual não sente atração alguma.
Sua decepção aumenta quando de repente um tubo é conectado à sua virilha e começa a ordenhá-lo. Para se distrair, ele pensa na Hada, enquanto a Hada também pensa nele enquanto usa um brinquedo. No dia seguinte, o Jera é levado à base de reprodução, onde os guardiões de sementes são cuidados por mulheres bonitas. O Jera fica bem feliz em passar o dia todo sendo mimado com uma boa comida e massagens, mas toda essa atenção faz com que ele fique bem animado. Ele corre para o banheiro para encontrar alívio na sua mão, mas isso faz com que um alarme dispare. Então ele descobre que fazer isso é completamente ilegal na colônia. Enquanto isso, Hada e sua família estão no tribunal local porque Mila contou às autoridades sobre o que aconteceu durante a excursão escolar. E agora, eles devem verificar se a Hada e Mila são culpadas. Hada estava nervosa e conta a sua amiga Lia sobre o beijo, mas a Lia assegura que ninguém pode saber disso. A mãe da Mila, Vera, tenta culpar Hada por tudo. Então, a Hada retalha dizendo que foram aos bairros pobres porque a Mila pediu, mostrando uma gravação da sua IA como prova. Parece que a Hada pode vencer, mas a Lia intervém para contar a todos sobre o beijo. Todas as mulheres estão revoltadas e a Hada é punida com 80 horas de serviço comunitário, enquanto a Lia recebe 20 pontos sociais como recompensa. Voltando ao Yuliu, ele faz o seu caminho para os bairros pobres e recebeu a ajuda do vô do Jera, que lhe diz para manter a sua identidade em segredo. Depois, o Yulia é apresentado ao Barrel, que imediatamente percebe que o Yulia estava escondendo segredos e quebra o seu dedo. O Barrel também pede as suas calças, e quando ele as tira, todos ficam impressionados com a sua virilidade. Agora o Barrel é o segundo maior cara da área. Mais tarde, depois de cortar o cabelo, o Yulia é abordado por uma das poucas mulheres nos bairros pobres, que oferece para tratar do seu dedo. Com ciúmes, o Barrel diz ao gigante que o Yulia estava tentando roubar a sua esposa, então o gigante desafia o Yulia para uma competição de tapas. Enquanto todos os moradores se reúnem para assistir, o gigante abre a luta com um tapa impressionante e derruba Yulia tranquilamente, mas para surpresa de todos, ele rapidamente se levanta de novo. Então Yulia dá um tapa de volta no gigante com uma força chocante, derrubando ele. Agora ele tem a permissão para ficar com a esposa do gigante. Na colônia, os guardiões da semente são levados para um passeio e informados sobre todas as regras que devem seguir, como ter permissão para soltar gases e entrar em uma cápsula para fazer isso. Eventualmente, eles chegam à estátua da Greta Thunberg, que é vista como uma deusa aqui. Enquanto todos estão distraídos rezando, o Jera fica cansado de todas as regras e convence alguns caras a se divertirem. Há acesso ao mar nas proximidades, então eles correm para lá para pescar. Nesse momento, os outros percebem que as pernas do Jera não estão depiladas e que ele tem um isqueiro, o que são coisas proibidas aqui. Ao invés de suspeitar da sua identidade, eles acham que ele faz parte da persona rebelde do Jera e estão impressionados. O grupo se diverte muito juntos na água e acende uma fogueira para cozinhar os peixes, mas a fumaça aciona um alarme de incêndio e uma nuvem falsa aparece acima deles para chover. Quando retornam ao centro, eles são informados de que a sua punição será um passeio ao Museu do Patriarcado para reeducação. Depois, o Jera tenta fazer um coquetel e os gestos fazem um alarme de alívio próprio disparar. Em seguida, ele tenta com a outra mão e nada acontece, confirmando que o anel que eles são forçados a usar leu seus movimentos. Agora os caras podem ficar bem desobedientes usando as suas mãos. No dia seguinte, o Jera estava recebendo uma massagem quando de repente descobre que a sua cuidadora é a Hada, que foi enviada para servir como punição. Chocado, o Jera finge que machucou o tornozelo e é imediatamente levado embora. Mais tarde, o grupo rebelde do Jera é levado ao Museu do Patriarcado, onde são submetidos a várias apresentações que ensinam como as coisas deveriam ser de acordo com as novas regras. As mulheres são a raça superior, os homens devem ser dominados e o ato sexual é repugnante. Enquanto os caras são doutrinados, Hada e a sua avó Zoya observam de longe, rindo da falta de jeito do Jera. Zoya menciona que o Jera é bonito e pede a Hada para proteger a sua identidade ao invés de denunciá-lo. Uma vez que os caras retornam à base de reprodução, o Jera ensina aos outros que tudo que eles viram é mentira e sentir desejo é normal. Um dos homens fica muito animado com a ideia e pede a Hada para se desper, mas antes que as coisas possam escalar, o Jera interfere e manda o cara embora. A Hada fica muito grata, mas ainda diz ao Jera para sair da cidade ou ela revelará sua identidade. Nos bairros pobres, o Yulia se tornou muito popular. Pensando que estava perdendo o poder, o Baron ordena ao seu braço direito Krisa e a um bando de homens
para matar o Yulia. O grupo pede ao Yulia que vá com eles procurar suprimentos, o que é supostamente uma armadilha. No entanto, o Yulia impressiona todos com o seu ótimo trabalho e encontra muita comida. O Krisa tenta atacá-lo de qualquer maneira, mas seus golpes não causam dano. De repente, eles são encontrados por uma gangue inimiga chamada The Scarrels, mas o Yulia os assusta e todos fogem em segundos. O Krisa e os outros homens ficam ainda mais impressionados, então decidem não matá-lo. Enquanto isso, é revelado que o Beryl estava tendo um caso secreto com a Vera, que fica sabendo do que aconteceu nos bairros pobres por meio dele. Depois de uma noite de paixão, ela decide olhar os perfis dos últimos guardiões de sementes e percebe que o verdadeiro Yulia foi substituído por um primata. Ela imediatamente dispara um alarme de aviso por toda a colônia, e o Gera, aterrorizado, não tem escolha a não ser fugir. No entanto, quando ele alcança as fronteiras, a barreira invisível o bloqueia, então agora ele deve se esconder. Enquanto se esgueira, o Gera encontra a Hada e pede a sua ajuda em troca de todas as vezes que a salvou. Nesse momento, policiais começam a chegar à área, então a Hada tenta fugir com o Gera, apenas para ser vista pela Lia. Nos bairros pobres, o Baron retorna e encontra o Yulia vivo e exige uma explicação dos seus homens. O Chris aponta que o Yulia salvou suas vidas, então eles o querem por perto. O Yulia diz que os bairros pobres também merecem uma democracia, e o Barry se recusa a entregar o poder. Então o Yulia reúne os moradores ao redor da sua janela para começar um motim, exigindo fazer as coisas direito. Nervoso, o Barry pede conselhos a Vera e ela diz a ele para fazer a multidão jogar de acordo com as suas regras. No final, o Barry concorda em realizar uma eleição para deixar as pessoas escolherem o seu novo líder. Depois que o Yulia sai, o Barry pede ao Krisa que participe da eleição também, esperando dividir os votos entre os seus próprios homens para fazer o Yulia perder. Naquela noite, todos os residentes votam em um vaso sanitário, e o Barry alivia-se nele para confundir os resultados. Seu truque no final não funciona, ele só tem o próprio voto, enquanto o Krisa ganha a eleição com 18. O Yulia só recebeu 16 porque muitos homens ainda desconfiam de um estranho. Em particular, o Krisa concorda em ser o fantoche do Beryl. De volta a Hada e Gera, eles acabam se escondendo na casa da Zoya, quando o assistente da Vera vem inspecionar a casa. A Zoya esconde os dois no armário com seu animal de estimação ilegal. Enquanto o assistente da Vera começa a vasculhar a casa, o gato espirra e entrega sua localização. Antes que possam ser presos, Zoya acerta o assistente na cabeça para nocauteá-la. Em seguida, a Zoya traz a sua velha brisa ao Gera para usá-la para atravessar a barreira invisível, porque apenas objetos que passam dos 80 km por hora podem penetrá-la. Nesse momento, a mãe da Hada, Helena, os pega em flagrante, então a Zoya a derruba no chão para deixar os dois escaparem. O duo sobe e vão até as fronteiras o mais rápido possível, o que felizmente funciona e permite que eles atravessem a barreira. O impacto destrói suas roupas, mas felizmente eles trouxeram reservas. Em seguida, eles acendem uma fogueira para passar a noite na floresta. Na manhã seguinte, o Gera pega um esquilo para o café da manhã, mas a Hada viveu uma vida vegetariana e fica tão chocada com a visão de um animal assado que ela grita. Isso chama a atenção de alguns homens nas proximidades, que imediatamente vêm atrás deles. Então os dois têm que fugir enquanto os caras atiram flechas neles. Infelizmente a Hada tropeça em uma árvore quebrada e machuca a perna, e esse atraso permite com que os homens os capturem. Os dois são levados para os bairros pobres, onde o Beryl tenta se aproximar demais da Hada e o Gera o impede na hora. Os outros homens também querem uma chance de estar com a Hada, já que agora eles deveriam ser democráticos. Então o Krisa decide realizar uma competição de tapas e o vencedor ficará com a Hada. Depois, o Beryl mente para Vera, dizendo que não viu os fugitivos. Algum tempo depois, o Yulia visita a Hada para tentar convencê-la de que os bairros pobres são ótimos. No entanto, a Hada compartilha todos os privilégios que tem em Two Hills e acaba mudando a mente do Yulia com um abraço. Eles decidem que vão fugir juntos depois que todos forem dormir. Do lado de fora, Krisa faz os moradores voltarem em uma nova constituição, lendo em voz alta apenas as partes legais, enquanto mantém em segredo a regra sobre transferir a liderança para o Baron em 2 semanas. Todos ficam animados e votam a favor sem saber a verdade. No meio da noite, o Yulia encontra a Hada e eles esperam todos dormirem. Ele compartilha uma bebida com ela que a faz sentir tonturas e tenta se aproveitar dela, revelando que afinal ele não quer sair. Quando Gera chega, ele encontra o Yulia chorando e descobre que a Hada o chutou na virilha para escapar.
Enquanto Gera corre para encontrar a Hada, o Yulia vai confrontar o Baron e Krisa, anunciando que ele será o novo líder a partir de agora. Depois de muita procura, Gera encontra a Hada sentada junto ao fogo na floresta. Então, se aproxima gentilmente, dizendo que não fará nada com ela se ela não quiser. Então ele compartilha um pouco de frango frito, e a Hada fica chocada com quão bom é o sabor. De repente, a Hada teoriza que se comer carne é tão bom, então um ato sexual deveria ser ainda melhor. Então ela concorda em fazer isso com Gera. Quando eles estão prestes a começar, eles são interrompidos pela Helena e 2 guardas que os prendem imediatamente. Durante a viagem de volta para a colônia, Gera é atingido por um tranquilizante. Uma vez que chegam em Two Hills, Helena pede a Vera para perdoar a Hada, oferecendo a entregar o Gera para que a Vera possa puni-lo em público, pensando que isso será bom para sua carreira política. A Vera concorda. Depois, o conselho realiza uma reunião e decide executar o Gera. Mais tarde, o Gera acorda amarrado a uma cadeira. As mulheres dão a ele uma injeção especial e perguntam qual é o seu último desejo. Então Gera pedem para tirarem as roupas da Hada. Tocada por essas palavras, a Hada corre até ele e o beija. Infelizmente, isso é apenas uma visão que ele estava tendo em uma sala de confinamento, onde máquinas muito avançadas estão sendo usadas para acompanhar os seus pensamentos. As suas fantasias são reproduzidas na televisão para que todos possam aprender como os homens são repugnantes, e as ilusões até mostram anúncios. Enquanto isso, Alia vai ver a Hada e mostra a ela a visão do Gera do beijo deles, fazendo com que a Hada vá até os outros guardiões da semente e os convençam a ajudar a resgatar o Gera. Logo, todos chegam ao prédio do conselho para pedir a liberdade do Gera. Ao mesmo tempo, o Gera estava recebendo sua segunda injeção e vê uma visão de uma roda brilhante que decide que seu destino será se tornar um saco plástico para que ele possa voar livremente. Ao ver isso, os outros guardiões de semente chamam a atenção para a crueldade das mulheres e ameaçam boicotar a produção de semente até que Gera seja libertado. A Vera sai e tenta provar que o Gera é um primata que não pertence à civilização, mas ninguém acredita nela porque os seus pensamentos são gentis, como a visão que ele estava tendo agora da Hada e ele mesmo no final do Titanic. Não querendo perder a produção de semente, a Vera oferece libertar o Gera, mas apenas se alguém assumir a responsabilidade por ele e por suas ações futuras. A Hada se voluntaria a fazer isso, prestando um juramento sobre uma maçã. Helena faz o mesmo para proteger a sua filha. Depois, a Hada vai para a câmara de execução e finalmente traz o Gera para fora para levá-lo a uma casa de hóspedes. O Gera tenta usar a oportunidade para se envolver com ela, mas a Hada se afasta porque ela não estava no clima depois de toda essa confusão. Momentos depois, a Hada volta e beija o Gera e eles acabam se envolvendo. No entanto, assim que terminam, a Hada vai ao banheiro para usar um brinquedo para terminar tudo. O Gera segue e tenta se desculpar por tê-la decepcionado, apenas para acordar subitamente e perceber que tudo foi um sonho. Enquanto Gera tenta entender todas as máquinas ao redor da casa, Hada e Helena vêm explicar algumas coisas. Eles deram a ele 300 pontos sociais no seu anel. Se ele quebrar as regras, perderá pontos, e se atingir o 0, todos serão punidos. Gera perde imediatamente 13 pontos por não terminar o café da manhã e usar uma linguagem chula. Hada e Gera saem juntos pro dia e passeiam pela colônia, onde o Gera continua sendo discriminado por ser um primata. Eles acabam se juntando a um jogo de vôlei, mas o espírito competitivo do Gera não é normal aqui e faz as garotas brigarem entre si. Enquanto isso, a Helena decide concorrer à liderança da colônia na próxima eleição e começa comprando os votos dos Guardiões da Semente. Ela lhes traz muitos presentes e promete legalizar o ato sexual se ganhar, mostrando a eles o seu peito para provar. Nos bairros pobres, o Yulia encontra uma carta do Gera, que explica que fugiu com a Hada. Furioso, o Yulia quebra uma mesa e fica bêbado. Enquanto se diverte no escritório do Beryl, ele encontra uma fechadura estranha e destrói ela para encontrar o anel do Beryl. Ele usava isso para se comunicar com a Vera. De repente a energia acaba e todos vão até o Yulia em busca de uma solução. Quando ele escuta que o Beryl tinha contatos na cidade, ele tenta usar o anel e falar com a Vera, que imediatamente desliga o telefone. Nesse momento, uma abelha voa por perto e Yulia a segue imediatamente para encontrar a colmeia. Mel é raro hoje em dia, então ele derruba a colmeia para encher um pote, e as abelhas acabam o picando várias vezes. À noite, eles se encontram e lhe entrega o mel, mas ao invés de pedir eletricidade, ele pede para ser enviado de volta a Two Hills.
Perto dali, o Baron e Krista estão procurando por comida e acabam encontrando um carro e um esqueleto com uma arma. Então eles consertam a energia e retornam aos bairros pobres, onde recuperam o poder graças à arma. Quando os inimigos deles vêm para uma briga, o Baron tenta detê-los com a sua arma, mas eles tinham armas maiores e não tem medo. Para fazer eles irem embora, o Baron os deixa ter o Krista. Enquanto isso, a Helena faz o Gera ajudar a chocar os ovos de um pássaro morto para melhorar a sua reputação com as mulheres locais como parte da sua campanha. Nesse momento, todos recebem uma mensagem do Anel pedindo que olhem as notícias. O grupo faz isso e descobre que o Liu estava reclamando sobre como os homens vivem, culpando o Gera por se perder durante o trabalho. O Gera tenta compartilhar a verdade, mas as mulheres não acreditam nele e o abandonam. Depois, o Liu é recebido de volta como guardião de sementes. A Vera ordena que a Hada sirva o Liu até que ele esteja saudável novamente. Enquanto a Hada cuida do Liu, ele confessa que mentiu e só disse aquelas coisas porque a Vera o obrigou a fazer isso. A Hada promete que a Helena pode ajudar o Liu se continuar sendo honesto e ele concorda relutantemente. Depois que a Hada sai, o Gera chega para poder reclamar sobre todas as mentiras que ele contou, mas todas as suas maldições fazem com que seus pontos sociais diminuam e ele é obrigado a parar. O Liu simplesmente sai e o Gera destrói uma maçã de raiva. Mais tarde, quando o Gera retorna ao seu apartamento com Hada e Helena, ele fica bem surpreso ao ver as mulheres do conselho esperando. Elas estão aqui para acusar o Gera de destruir uma maçã, que é o símbolo da sua sociedade, portanto, blasfêmia. O vídeo é até reproduzido na televisão nacional para que todos possam ver. Depois que 100 pontos sociais são retirados da sua carteira, o Gera também é acusado de assédio. Então mais pontos são retirados da sua carteira, chegando a 0. O conselho se prepara para expulsar o Gera, mas no último segundo ele recebe 1 ponto de uma doação anônima. Naquele momento, os pássaros nascem, então um monte de mulheres começam a doar pontos também em agradecimento por sua ajuda. O conselho não tem escolha a não ser sair. Algum tempo depois, o Gera veste o que considera roupas boas e tenta flertar com a Hada, até mesmo doando 1 ponto para a beleza dela. No entanto, a Hada explode e grita com ele, culpando ele por sempre colocá-la em apuros. À medida que a sua raiva cresce, ela pede para ele sair da sua casa e ficar longe dela agora. Chateado com isso, o Gera deixa uma carta na porta da Hada e segue para a fronteira da colônia, onde espera o momento para roubar um dispositivo de uma guarda. Então ele desativa as barreiras e foge da colônia. A guarda imediatamente assobia para enviar um drone atrás dele. Por conta da distração, o Gera não consegue ver um veículo que se aproxima. Ele é atingido por ele e acaba no hospital. Na sua casa, a Hada encontra a carta, que tem um pedido de desculpas e uma despedida do Gera. Enquanto isso, a Vera pede ao Baron que force seus homens a atacarem Two Hills. No dia seguinte, o Gera já estava bem melhor e recebe alta, então a Hada e Helena o levam para a função de maternidade da Vera, durante a qual a próxima mulher a ser inseminada vai ser escolhida. Quando Gera e a Helena perguntam a ela, a Hada admite que quer ser mãe. Como parte dos planos da sua campanha, a Vera desafia a Helena a experimentar todos os jogos do evento, mas o seu plano falha quando a Helena a derrota em todas as oportunidades. Enquanto isso, a Hada e Lia vão ao teatro secreto da Zoya, onde ela estava exibindo um vídeo safado para mostrar como as pessoas reais costumavam engravidar. A Hada ficou horrorizada porque parece que a mulher estava sendo torturada e rapidamente se afasta. Então ela esbarra no Gera, que oferece fazer um bebê do jeito natural, ao invés de esperar para ser escolhido pela loteria. A Hada ficou horrorizada com a ideia, mas a Lia gosta e pede ao Gera para fazer isso com ela. Em seguida, todos se reúnem para escutar os ganhadores da loteria, e a Hada fica bem surpresa ao escutar que ela ganhou. Ao mesmo tempo, a Lia leva o Gera para sua casa e tenta replicar o que viu nos vídeos, mas o Gera acha que isso é bem embaraçoso e sai. Ele decide voltar para o evento onde a Hada estava dando um discurso, mas ela para quando vê. Percebendo seus sentimentos, a Hada recusa o prêmio da loteria e começa a caminhar na direção do Gera. De repente, o Baron aparece com seus homens no carro antigo. Eles imediatamente sequestram a Hada e começam a destruir todo o lugar enquanto procuram mais mulheres para acasalar, causando caos, e todas as mulheres fogem dali. Uma vez que ele tem a Helena e Hada, o Baron procura pelo seu pagamento, apenas para encontrar uma caixa vazia. Ele liga para Vera em busca de uma explicação, mas a Vera diz que ele sabe demais e deve ir embora. Nesse momento, os guardas da Vera cercam a gangue e apontam suas armas para eles, então um cara faz uma garrafa explodir para distraí-los. Enquanto a gangue e a Hada fogem, o Baron mantém a Helena como uma refém, aponta a arma e usa ela como escudo para escapar também.
Eles se escondem dentro do centro materno, onde todas as sementes são mantidas. O Beryl quer pedir uma recompensa em troca da vida da Helena, mas a Helena explica que a Vera vai ficar feliz se ela morrer. Agora eles estão trancados lá dentro, e o Beryl furioso começa a culpar a Vera por tudo. Escutando isso, a Helena se oferece para tirar ele de lá se ele confessar a verdade sobre a Vera para as autoridades, e ele concorda com isso. Então a Helena e Beryl deixam o prédio com a caixa contendo todas as cápsulas de semente. Quando as guardas tentam impedi-los, Beryl mantém todos afastados, quebrando algumas das cápsulas, dando a eles a chance de escapar. De volta aos homens do Beryl, eles capturam a Zoya e a obrigam a levá-los para sua casa, onde a soltam e pede alguma comida. A Zoya pega uma besta na sua gaveta e mira neles, apenas para então fazer amizade com eles, porque também quer lutar por direitos iguais. Enquanto isso, a Hada é quase pega por um membro da gangue, mas o Gera a salva e eles correm juntos para se esconder dentro de uma casa. No entanto, a inteligência artificial da casa se recusa a obedecer às ordens da Hada, porque todos os privilégios da colônia dela e da Helena foram negados da colônia. A dupla então verifica a televisão e descobre que a Vera estava colocando toda a culpa disso no Gera, então eles supõem que ela estava por trás de tudo o que estava acontecendo. Eles querem fugir novamente, mas a casa não abre a porta. O Gera e Hada acabam se aproximando e compartilham um beijo. A inteligência artificial da casa tenta dizer a eles para parar, mas eles simplesmente ignoram. Essa rebelião confunde o sistema e o força a restaurar suas configurações padrões. Então quando a Hada escuta isso, ela usa sua chance para se registrar como um novo membro da colônia. Agora a casa obedece e abre as portas para que eles possam escapar. Enquanto Beryl conta a Helena sobre todas as coisas ilegais que a Vera é culpada, a Zoya e a sua nova gangue invadem a casa da Vera e tentam atacá-la. No entanto, Yuliu aparece na sua defesa, batendo rapidamente em todos os caras em segundos para que eles possam ser presos. Logo um exército inteiro de guardas de segurança encontra a Helena e o Beryl. Mas felizmente eles também são encontrados pelo casal no carro velho. Depois de largar todas as suas cápsulas, o Beryl furioso arrasta o Gera para fora e o atinge por ter começado com toda essa confusão. Então ele entra no carro para escapar. Preocupada com o Gera, a Hada tenta lutar com ele pelo volante, fazendo o veículo cair da estrada e ficar preso em um rio lamacento. Todo o grupo, exceto o Gera, é imediatamente preso, e a Vera comemora isso, ficando com Yuliu, enquanto os prisioneiros recebem castigo. Depois, noticiários relatam a destruição de todas as sementes, o que faz um guardião chamado Lucius chorar. De repente, ele é surpreendido pelo Gera e o ataca por sua traição, mas o Gera o convence a ajudar quando ele conta a verdade sobre a Vera e o Beryl. Então o Gera lhe fala sobre a barreira, e o Lucius revela que tem uma bicicleta. Eles sobem juntos nela e pedalam muito rápido. Eles conseguem alcançar 80 km por hora, atravessando com sucesso a barreira ao redor da colônia. No dia seguinte, o Gera e o Lucius se encontram com o avô do Gera e começam a fazer um plano. O Lucius liga para um dos seus amigos guardiões de sementes e descobre sobre o castigo que eles estavam recebendo. O Gera percebe que seu avô tem uma foto da faculdade com a Zoya, e ao escutar que ela estava viva, o velho fica tão feliz que pega um laptop para rastrear a sua localização. Enquanto isso, os prisioneiros são levados para um pomar de maçãs, onde a Vera revela que o verdadeiro castigo deles será trabalhar lá como escravos. Logo, Gera, seu avô e o Yuliu também chegam ao pomar, mas uma barreira estava protegendo a área. Nesse momento eles conseguem ver aqueles outros inimigos chegando e são permitidos a entrarem, porque trazem mais escravos, como o Krisa, para os planos da Vera. O Krisa mente pro Beryl dizendo que ele estava feliz por estar ali porque é melhor do que onde eles viviam. Ele também sugere que usar as latas de lixo pode ser uma boa ideia para escapar, e o Beryl acredita nele, então ele se esconde no lixo. Quando os inimigos partem, eles param no meio da estrada quando encontram o Gera fingindo ser um mendigo bêbado. Eles o capturam imediatamente e o levam para Katia, que adota o Gera como um dos seus cachorros travessos. Mais tarde, a Katia leva todos os seus cães com ela para visitar a Vera no pomar, e os cães ficam amarrados do lado de fora enquanto as mulheres jantam juntas. O Gera vê a Hada e lhe entrega o anel do Lucius para que ele possa gravar os crimes acontecendo ali. Durante a noite, enquanto a Vera e Katia fazem uma festa com os cães, a Hada se infiltra na tenda e tenta gravar tudo, porém a festa é interrompida quando Yuliu reconhece o Gera por conta da sua tatuagem. A Vera o empurra com nojo e o movimento afasta as cortinas que tinham ali, revelando a Hada também. As guardas imediatamente os levam para fora e pegam o anel, apenas para descobrir que algumas fotos da festa chegaram à colônia. A Vera não tem escolha a não ser voltar para fazer um controle de danos.
Na colônia, a Lia mostra as fotos vazadas da Vera para as outras mulheres, apenas para ser interrompida pela Vera dizendo que as fotos são falsas. Tanto a Vera quanto a Lia começam a morder uma maçã para jurar que estão dizendo a verdade. Então, uma Mãe Suprema decide fazer uma investigação antes de tomar qualquer decisão. Agora a Vera tem que correr para o seu escritório para destruir todas as coisas da festa que ela mantém escondidas. Mas a Mãe Suprema ainda quer investigar a área ao redor da colônia. Sem outra escolha, a Vera ordena que o pomar seja queimado. Enquanto isso, a mentira do Krista acidentalmente se torna verdade e o Baron consegue escapar quando o funcionário leva as latas de lixo para serem esvaziadas. Ele pula da lata e corre pela floresta, onde encontra o alvo do Gera. No pomar, a Zoya percebe que o Will estava interessado na Hada e a convence a flertar com ele. O Will cai nessa e leva a Hada para sua tenda, onde ele a informa que a Vera ordenou que o pomar fosse queimado. Nesse momento ele é nocauteado pelo Gera, que ao mesmo tempo é encontrado por aqueles velhos inimigos. A gangue se prepara para punir o Gera e Hada, mas é interrompido pela chegada do caminhão de lixo, onde o Baron emerge com uma arma. Ele derruba um dos inimigos e os outros recuam com medo, dando aos prisioneiros a chance de se libertarem. De repente a Vera aperta um botão e todo o pomar desaba em uma rápida explosão. Algum tempo depois, a Vera é eleita a nova líder da colônia. Durante a cerimônia, sua comemoração é interrompida por um anúncio, fazendo-a perceber que ela foi presa e conectada à máquina de pensamentos. A Mãe Suprema nunca confiou nela e a capturou assim que ela entrou no escritório da Vera. O botão nunca foi pressionado, os prisioneiros escaparam com segurança. A Helena é eleita nova líder e o Gera e Hada finalmente têm a sua primeira vez junto. E então, tudo é finalizado.